Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra, lâmpada para os nossos pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho deste domingo, o 26º domingo do tempo comum. Evangelho de Marcos, capítulo 9, os versículos 38 até o versículo 48, saltando alguns versículos. Tomemos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E, se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Amém. Queridas irmãs e irmãos, que palavra tão forte, nascida de um anseio tão comum a todos nós. João se apresenta a Jesus com um zelo. Não quer que as coisas na igreja as coisas de Deus sejam assim bagunçadas, qualquer um faz qualquer coisa. Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome. O que há de mal nisso, João? Nós o proibimos porque ele não nos segue. Expulsa demônios em teu nome, mas não nos segue. Esse desejo de cuidar da igreja e das coisas do reino de Deus facilmente pode se tornar uma obsessão perigosa, coisa que em tempos sombrios da igreja e nos tempos atuais se transformam em verdadeiras milícias ideológicas. Grupos de extrema direita e de extrema esquerda infiltrado dentro da igreja que começa a querer ter o controle sobre o que acontece dentro e fora da igreja. Nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Deixa, João. Se está fazendo bem, deixa. Não se ocupe com quem está fazendo bem. Se está fazendo em meu nome, deixa. Quem não é contra nós é a nosso favor. João, não se torne fiscal do mundo. Tantos cristãos perderam a fé e perdem a fé, criam blogs e sites nas redes sociais para controlar a igreja, controlar o que o bispo fala, o que o bispo prega, a postura, os gestos do bispo, do padre na missa, fiscais da igreja. Há coisas, Santo Agostinho dizia que há coisas dentro da igreja católica que não são tão católicos assim. E há coisas fora da igreja que são
verdadeiramente do reino. A gente pode encontrar coisas aqui dentro que não são muito puras, como podemos encontrar coisas lá fora cheias de Deus, que ajudam o reino de Deus a propagar. Tão bonito esse ensino de Santo Agostinho. Uma escola para as correntes ideológicas manipuladora das consciências fracas dos tempos de hoje. Em verdade, eu vos digo, versículo 41, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo não ficará sem receber a sua recompensa. Olha, a desproporção entre expulsar demônios e dar um copo de água. Nossa, Jesus, aí o Senhor está comparando coisas desproporcionais. Não é não, é gesto de fazer o bem. O bem é bem em qualquer realidade. E o bem só é bem porque procede de Deus, independente de onde ele é praticado e por quem ele é exercitado. O bem é bem porque procede daquele que é o bem por excelência, Deus, Criador de tudo. Quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo. Não fique vigiando os outros lá fora ou dentro da igreja. Se preocupe em ajudar aqueles que são de Cristo a fazer o bem, João. Vá criar blogs e sites para ajudar a propagar o que é bom, João. Para fortalecer o que é católico, o que é de Cristo e o que é da igreja, João. João, ponha-se a serviço das coisas do reino. Edifique as coisas do reino, João. E pare com esse complexo neurótico, esquizofrênico de um povo mal formado. Não sabe nem falar teologia, mas já tem um blog, um site falando que quem é papa de verdade, quem não é, quem é bispo de verdade, quem não é, quem é padre de verdade, quem não é. Não sabe nem os termos corretos da linguagem eclesial e se sente fiscal da igreja. Que coisa pavorosa! Nós precisamos abrir-nos à realidade do reino e tomar cuidado com uma realidade perigosíssima que nos rodeia. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Ai, 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 Jesus! As coisas agora ficaram bem mais complicadas, porque nós estamos no Setembro Amarelo, na nossa luta contra o suicídio. Será que Jesus está com isso aqui, defendendo que alguém amarre uma corda no pescoço e se mate? Não é uma receita de suicídio que Jesus está dando, de jeito nenhum. Jesus quer salvar-nos. Jesus recomenda que nós tomemos cuidado com os escândalos. Os escândalos causam prejuízos enormes aos pequeninos. Os escândalos abalam sempre os de coração puro. Porém, os escândalos são matéria-prima para os de coração sujo e imundo. Aqueles que são contaminados pelas forças do mal, inclusive dentro da igreja, vivem das notícias das desgraças dos outros, amam, vigiam e publicam o tempo inteiro e adoram descobrir desgraças e tragédias sobre as pessoas. Os de coração sujo aguardam notícias de escândalo, enquanto os de coração puro sofrem profundamente com os escândalos. Os escândalos são escada para muitos dentro da igreja e na sociedade e na política, porque quanto mais descobre erro do outro, aproveita o erro do outro como degrau para subir, dizendo: tá vendo? Eu sou o correto, eu sou o certo. Isso não quer dizer, irmã e irmão, que os escândalos não devam ser enfrentados. O Papa Emérito Bento XVI foi aquele que deu o testemunho mais belo do mundo, e Francisco continua com relação aos mais dramáticos escândalos no ambiente interno da igreja, os escândalos de pedofilia e, nos últimos tempos, os escândalos acerca da relação de nós padres e bispos e até cardeais com as questões do dinheiro e dos bens deste mundo. Por isso, Jesus fala que os escândalos são exatamente
aquelas realidades que envolvem os homens e mulheres de Deus a partir do corpo. E ele diz: se tua mão te leva a pecar, se teu pé te leva a pecar, se teu olho te leva a pecar. A mão, a nossa relação com os bens. O pé, a nossa relação com a liberdade. O olho, a nossa relação com as coisas belas, que nos seduzem, como o fruto da árvore seduziu Eva e seduziu Adão. Precisamos de uma força mais forte do que essa dos sentidos, dos desejos. Precisamos de uma força que nos mova na relação com as coisas que Deus deixou, os bens, a liberdade, a beleza, para que não sejamos escravos dessas coisas. E os escândalos são sempre algo associado a isto, o mau uso nosso, de nós homens da igreja, com os bens. Quanto sofrimento quando explode no meio nosso. Os prejuízos dramáticos do mau uso de nós padres, nós pregadores do Evangelho na relação com os bens. O mau uso da nossa liberdade, o mau uso da nossa forma de relacionar com o que nós consideramos o belo, inclusive no gasto exorbitante e exagerado com as capas douradas e suntuosas para embelezar nossa vaidade. Irmã, irmão, as grandes conquistas da psicologia e da psiquiatria dos últimos 200, 300 anos deu para a igreja uma matéria extraordinariamente forte para ensinar a igreja a recuperar aquilo que por séculos a igreja trazia consigo. O papel do jejum, da penitência, dos exercícios de mortificação da carne, de mortificação dos desejos. A psicologia, a psiquiatria trouxe para a gente a compreensão dos transtornos, das doenças, das obsessões psicológicas, emocionais que trazemos conosco e que faz a gente desenvolver relação doentia com as coisas, com a vida, com os pensamentos, com os sentimentos, com os desejos e curar nossas compulsões. Escândalo, o peso da publicação dos erros nossos não deveria ser nunca maior do que o peso da gravidade do erro que nós cometemos. Às vezes nós gastamos mais tempo para abafar o erro que fizemos do que enfrentar o erro e purificar do erro, limpar a mente, a memória e o ambiente da fé e da igreja dos erros que cometemos, enfrentar o problema, falar sobre o problema e principalmente com humildade, perdoar e apresentar meios de correção e de educação para aqueles de nós que erramos e precisamos ser corrigidos. Quantos já se desesperaram por causa de erro que cometeram? Com desespero, tiraram a própria vida, perderam a vocação, abandonaram tudo, permitindo primeiro ser levado pela sedução das coisas do pé, da mão, do olho, e depois o medo de enfrentamento da realidade, o prazer de fazer o errado e depois não dar conta do caminho de educação, educação dos desejos, educação das vontades, educação dos apetites. A igreja não é o lugar para que eu consiga tudo o que desejo e quero. A igreja é o ambiente da educação dos desejos, dizia São João Paulo II, da mortificação, da punição, do assombro e da relação sofrida com os desejos. A psicologia põe-nos numa linguagem bem mais leve e saudável. A educação dos desejos, das vontades, dos apetites. Que o Senhor cure-nos, cure-me, cure você e purifique a nossa igreja de tudo o que tem feito a gente relacionar mal com as mãos, os bens, com os pés, a liberdade, com o olho, os desejos e a contemplação sedutora das coisas belas. Tenha uma boa semana. Até a próxima.